Olá, está começando mais um FEComércio Orienta e hoje nós vamos falar sobre a fase de transição da reforma tributária. Esse período em que velhos e novos impostos convivem e que as empresas precisam se organizar para não tropeçar. Vamos entender o cronograma, o que já foi aprovado e o que ainda depende de aprovação. E, claro, como se preparar na prática. Para essa conversa, nós recebemos mais uma vez a Sarina Manata, que é assessora aqui da FEComércio São Paulo. Seja bem-vinda. Bom, esse episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Sarina, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Para começar, queria que você nos explicasse o que é esse período de transição, né? Um momento com pé no futuro e outro no passado. O que essa convivência entre os impostos representa para o empresário? A gente tem falado de reforma tributária há algum tempo e parecia tão distante o início da implantação da reforma tributária. Chegou. E a gente já está lá. 2026 a gente tem início a implantação da reforma tributária. Como serão alterações significativas, onde, como você bem disse, os tributos velhos deixam de existir, então vai ser extinto PIS, COFINS, ICMS e ISS, e vão dar lugar aos novos tributos, a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a partir de 2026, a gente vai começar a implantação gradual e essa implantação vai demorar alguns anos, mas é importante a gente já ficar atento porque a gente tem que saber entender todas essas modificações para que essa transição ocorra da forma menos traumática possível, porque as alterações são realmente significativas. Então, para a gente detalhar um pouco mais sobre o que tudo isso significa na prática para o empresário, né? A FEComércio, inclusive, elaborou uma cartilha sobre o assunto que traz uma linha do tempo clara, né? Poderia nos detalhar um pouco esse passo a passo, esse ponto a ponto que está ali e quais pontos aspectos são importantes para o empresário? É importante a gente ficar atento a isso. Então, 2026, a gente começa a implantação da reforma tributária. Mas a ideia é que mesmo aquelas alíquotas de calibragem, né, que é 0,1% de CBS e 0,9% de IBS, elas não sejam exigidas neste ano. Por quê? Porque vai se criar obrigações acessórias. Então, a ideia do governo é que durante 2026, mesmo esses percentuais não precisem ser recolhidos, porque ele vai ser informado no documento fiscal. Então, todo aquele contribuinte que tiver documento fiscal eletrônico, ele não precisaria recolher esses percentuais para fazer justamente a calibragem da alíquota. Porque a gente não sabe definitivamente quanto será o percentual, né? A última estimativa do Ministério da Fazenda era de 28%. E é justamente em 2026, com essas informações, né, dos contribuintes, quando o governo vai recolher todas essas informações, todas as notas fiscais vão indicar esses percentuais e ele vai calibrar e verificar quanto vai ser essa alíquota. Então, em 2026, para a maioria das empresas, não vai ser necessário recolher o adicional, vai ser só informado no documento fiscal. Para algumas que não têm documentos fiscais eletrônicos, vai se criar obrigações acessórias. Daí, então, se o contribuinte não enviar essas informações de obrigações acessórias, aí sim ele estaria obrigado a recolher esses percentuais durante o ano 2026. Então, não muda nada, os tributos antigos ainda continuam sendo recolhidos normalmente em 2026, somente a partir de 2027 que a gente tem, de fato, a implantação e o recolhimento desse novo tributo. Então, 2027, o que acontece de importante? A gente tem extinto PIS e COFINS e ele dá lugar à CBS. Então, efetivamente, a gente começa a recolher um novo tributo, que é a CBS. Em 2027 também, o IPI ele é praticamente extinto, né? Ele vai ser mantido apenas para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, quase todos os produtos que hoje incidem em IPI, eles vão ser zerados. E alguns produtos, talvez uns 200 produtos, ainda vai ter incidência do IPI, mas apenas nesse caso. E também em 2027, começa a ser cobrado um imposto seletivo. Então, nesses 2 primeiros anos, a gente tem essas alterações. Daí, com relação ao IBS, ele começa a ser cobrado em 2029. A gente tem uma transição mais longa com relação ao IBS, porque são tributos estados e municípios.
Então, aos poucos, em 2029, vai sendo cobrado o IBS e, aos poucos, vai sendo reduzida a exigência dos tributos antigos, que é o ICMS e ISS, para a gente ter a implantação por completa da reforma tributária em 2033. Então, a gente tem aí um longo período de transição para acontecer tudo isso. Tudo gradual, mas são muitas mudanças, Sim. né? Para a gente ter que lidar. E além do que já foi aprovado, ainda a gente tem algumas pendências no Congresso, certo? Como o PLP de 108 de 2024, que cria o Comitê Gestor do IBS, e a Lei do Imposto Seletivo. O que ainda está em aberto e por que é importante acompanhar essas votações, especialmente no setor de comércio e serviços? Acho que a gente já teve boa parte aprovado já. A gente, em 2023, a gente teve a alteração da Constituição pela Emenda Constitucional 132. Em 2025 foi também um ano importante, que a gente teve a aprovação da Lei Complementar 214, e foi nessa lei que a gente instituiu, de fato, esses novos tributos que a gente está tratando, do IBS e da CBS. Mas a gente tem um outro projeto também em tramitação, é o que você comentou, o 108, que ele também é extremamente importante para tudo isso funcionar. Primeiro porque é ele que cria o comitê gestor, que vai gerir o IBS, porque envolve estados e municípios, e a gente vai ter que definir como tudo isso vai funcionar. E esse mesmo PLP, ele também trata do contencioso, de como vai funcionar o processo administrativo. Apesar da ideia da reforma seja simplificar e reduzir, inclusive, o contencioso, a gente ainda vai ter, e a gente tem que normatizar isso. E pensando que o IBS e a CBS são tributos gêmeos. Então, a gente tem que ter as mesmas regras em relação aos tributos e, inclusive, com relação às regras do processo administrativo. E também a gente está verificando a oportunidade, a gente verificou vários equívocos aí no projeto, na Lei Complementar 214, que instituiu os tributos. Então, o PLP 108 também é uma oportunidade de a gente alterar alguns dispositivos que precisam. A FEComércio, por exemplo, atua em várias questões em relação a isso. Um ponto importante é na defesa da micro e pequena empresa optante pelo Simples. Então, a FEComércio ainda está trabalhando alguns pontos de melhoria justamente no PLP 108. E falando do imposto seletivo também que você mencionou, como eu disse, o imposto seletivo começa a ser cobrado em 2027. A gente não tem a lei ainda que institui esse tributo. Ele tem uma previsão na Lei Complementar 214 da instituição do imposto seletivo, mas as regras, o detalhamento, ele vai vir numa lei ordinária que sequer foi apresentada ainda no Congresso Nacional. Então, a gente tem bastante coisa ainda para acompanhar com relação a essas leis, mas muita coisa de estrutura a gente já tem definido e desenhado. Sarina, o sistema de split payment será um dos grandes desafios, né? Visto como um dos grandes desafios dessa transição. Queria que você explicasse um pouco mais como funciona esse mecanismo, o que ele representa e o que muda, né, para o dia a dia, para o fluxo de caixa das empresas com ele. Na verdade, como acontece? Eu cobro, dando o exemplo de ICMS, que eu acho que é um caso mais comum para o comércio, então eu recebo esse imposto, eu apuro durante o mês débitos e créditos, depois eu recolho para o governo. E como vai funcionar nessa nova sistemática? Na verdade, muda toda a estrutura, inclusive da forma de recolhimento, não só dos tributos em si. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho um produto por R$100, então vamos supor que a minha alíquota seja fixada em 28%, né, dos novos tributos IBS e CBS. Então, esse 28% ele vai ser calculado por fora. Então, se um produto eu cobraria R$100 de você, eu vou cobrar 128 com esse tributo por fora. Só que na hora que você me pagar por isso, 128, e for de uma forma eletrônica, então pode ser por Pix, cartão de crédito ou débito, automaticamente essas instituições financeiras, seja banco ou os cartões, ele vai fazer a separação automática. Então, o cliente paga 128 no ato, só que automaticamente só vem R$100 para mim, né, que sou a empresa, e 28, que é o valor do tributo, vai direto para o fisco. Então, na prática, hoje, o empresário ele acaba utilizando esses valores, né? Como ficava circulando cerca de um mês no caixa da empresa, ele acabava utilizando isso no seu fluxo para pagar fornecedores, pagar empregados, e não vai ser mais dessa forma. Então, no ato do pagamento, da aquisição ou de produto ou de serviço, esse valor recolhido referente a tributo, ele vai direto para o fisco. Claro que essa ferramenta ela é a base dessa reforma tributária, ainda há muitas dúvidas se isso vai ficar pronto a tempo, porque essa ferramenta precisa ficar
já operando de forma satisfatória em 2027. Esse ano está acontecendo testes com relação à própria CBS do sistema de implantação, mas eu acho que tem muitos detalhes ainda que precisam ser ajustados. Mas eu diria que é extremamente importante acompanhar como está sendo desenhado. O governo já disponibilizou uma calculadora de tributos, que o contribuinte, inclusive, pode verificar qual seria a situação dele na prática, mas o split payment é a base dessa reforma tributária. Então, é extremamente importante que tudo isso funcione para que, justamente, porque se você tem o recolhimento automatizado, você reduz a sonegação. E há a possibilidade dessa alíquota ser inferior ao inicialmente previsto aí para o Ministério da Fazenda. Então, por isso que ela é tão importante, toda essa sistemática. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Então, pensando num checklist, o primeiro passo é entender todas essas regras, né? Mas também, tão importante, da mesma forma importante, treinar o time. Quais áreas dentro da empresa, de uma empresa, merecem atenção especial para ninguém ser pego de surpresa? Quando a gente fala de reforma tributária, de imposto, normalmente quem fica dedicado hoje é o pessoal do financeiro, o pessoal contábil, até mesmo o jurídico. Mas com a reforma tributária, na verdade, a gente vai ter que envolver todas as áreas de uma empresa, né? Porque, primeiro, como a gente falou, split payment é sistema. Então, eu vou ter que verificar com o meu departamento de TI se eu tenho sistema suficiente que está adequado a toda essa realidade. A minha nota fiscal, se já está adequada aos campos necessários com a reforma tributária, se essa apuração e essa apuração do split payment, ela vai ser instantânea. Então, a todo momento que eu estiver realizando uma venda de um produto, eu vou ter que estar calculando débitos e créditos. Então, eu tenho um sistema adequado? Então, a TI, a área de tecnologia da informação, ela tem que estar envolvida. O financeiro, até por conta de fluxos de caixa, como a gente falou, que vai mudar a sistemática. O departamento jurídico, né, que já está alinhado todas essas questões, o departamento contábil, mas, por exemplo, esse tributo vai ser por fora, né? E a gente vai ter que considerar, quando eu compro ou vendo uma mercadoria, que o valor desse crédito. Então, o setor, por exemplo, de vendas da minha empresa, de compras, ele tem que entender minimamente como funciona essa nova realidade, até por conta dos necessários ajustes de preços. Porque, eventualmente, um fornecedor ele pode querer fazer um ajuste com relação ao preço final, justamente por conta da reforma, mas apesar de que, eventualmente, o preço pode ficar, o preço final, né, que está se pagando por isso, ser mais elevado, mas que ele vai tomar um crédito. Então, por isso que todos os setores da empresa, eles têm que estar envolvidos. Então, o treinamento não envolve só os departamentos clássicos aí, que envolvem pagamento de tributos, mas a gente tem que mudar a cultura e todo mundo tem que estar envolvido com isso. Nesse caso, fazer simulações ajuda nesse planejamento? Eu acho que primeiro, então, acho que são passo a passo para a gente se preparar. Primeiro, treinar, saber o que vai acontecer e de que forma vai impactar os meus negócios. E para saber efetivamente de que forma vai impactar meus negócios, eu tenho que calcular, né? Eu vou ter que mexer com todo o meu cadastro da minha empresa, né? Eu tenho uma lista de todos os produtos e serviços que eu vendo e que eu tomo de fornecedores. Eu tenho que listar isso, verificar se tudo está adequado, tem um código, NCM, NBS, linkados a esses produtos, a essas atividades, eu tenho que linkar tudo isso. E eu verificar esses produtos, esses serviços, eles têm alguma redução? Porque a gente tem várias atividades, por exemplo, medicamentos, alimentos, serviços de saúde. Várias atividades, elas tiveram redução de 30%, 60% ou até mesmo 100%. Então, tem que verificar de toda a gama de produtos e serviços que eu adquiro e de que eu vendo. Quais têm redução?
Aí eu vou ter condições, eu vou ter que verificar, atualizar o cadastro dos meus fornecedores, porque a reforma tributária, ela também muda a tributação do destino. Então, hoje eu não pago pelas regras de onde a minha empresa é estabelecida. Hoje, se eu estou de São Paulo, eu tenho que considerar as regras aqui de São Paulo. Mas com a reforma tributária isso muda. Eu tenho que verificar as regras do destino. Então, meu cliente está onde? Meu cliente, de repente, está no Rio de Janeiro. Então, eu tenho que atualizar a lista dos meus fornecedores. Eu tenho que saber o regime tributário dos meus fornecedores, de cada um. Ele está no Simples Nacional? Ele não está no Simples? E a partir dessa atualização de todos esses dados, eu vou conseguir fazer uma simulação no meu caso concreto. Então, eu vou verificar, isso vai ter impacto para o meu negócio ou não vai ter? Às vezes, alguns setores, eles podem ser beneficiados, né? Porque a gente tem uma atividade ampla. Hoje a gente tem várias discussões do que gera crédito e não gera crédito. E essa reforma, ela acaba ampliando, permitindo muito mais deduções. Então, em algumas situações, pode significar redução da carga tributária. Mas eu diria que a grande maioria deve ter um impacto de aumento aí da carga tributária. Então, por isso que é importante você calcular com antecedência, para você verificar que impacto vai ter no seu negócio, porque eventualmente você vai ter que rever contratos. Tem vários serviços que são prestados de uma forma continuada. Advogado, por exemplo, né? Normalmente você tem um contrato, você presta serviço todo mês. Então, às vezes, você vai ter que rever contrato, vai ter que renegociar preços. Então, quanto mais, com mais antecedência você fazer essas simulações do caso concreto, você vai poder se antecipar para ter menos impacto aí no seu negócio. Falando então em impacto e aprofundando um pouco mais essa questão e pensando nos setores, você também mencionou o Simples, quais setores vão ser mais impactados por essa transição? E em relação ao Simples, o que as micro e pequenas empresas devem observar desde já? Eu diria que o setor mais impactado é o setor de serviço. E digo por quê? Porque a gente está falando que é um tributo não cumulativo. Então, se eu tenho uma alíquota nominal de 28, isso não quer dizer que a minha alíquota efetiva vai ser 28. Eu vou considerar todos os meus créditos, então, tudo que eu tiver de nota fiscal de compra, de serviços que eu tomei, isso vai me gerar um crédito. Então, eu vou pagar a diferença de tudo que eu vendi menos do que eu comprei. Então, quando a gente fala de comércio, esse insumo, a possibilidade de crédito, ele é muito maior, né? Porque se eu comprei, por exemplo, uma camisa e vendi uma camisa com valor agregado em cima, né, eu vou pagar realmente só sobre a diferença. Vamos imaginar o setor de serviço, né? A maior despesa do setor de serviço é folha de pagamento. Nesse caso, eu não teria crédito. Então, por isso que a gente fala que o setor de serviço ele vai ser mais penalizado, porque o creditamento dele é muito menor. Então, essa alíquota 28, que não é uma alíquota efetiva, no caso do setor de serviço, se ele não tiver tanto crédito, esse percentual que ele vai pagar no final vai ser muito próximo a essa alíquota aí que a gente não tem definida ainda. Por isso que o setor de serviço, a gente sempre diz que será o mais impactado. Claro que a gente teve alguns avanços com relação a isso. Há uma permissão de você creditar algumas despesas com seus empregados, por exemplo, a despesa com vale transporte, vale refeição, bolsa de estudos. Então, esse tipo de despesa ele vai gerar também um crédito, tem algumas restrições, mas a gente teve esse benefício com relação às despesas com funcionários, mas a grande maioria não. Então, o setor de serviço, eu diria que é o setor mais impactado. E o Simples, né, que a FEComércio vem defendendo há tanto tempo o Simples Nacional, apesar do Simples ele não ter sofrido alteração com relação ao regime em si, então, mesmo com a reforma, continua existindo o Simples Nacional, continua existindo esse regime unificado, ele vai ser impactado, sim, em duas situações, né? Então, acho que tem a primeira situação, porque hoje você vai poder optar com a reforma tributária, se você vai querer continuar integralmente no Simples Nacional, aí eu diria que realmente não tem impacto, ou se você vai adotar o sistema híbrido. Porque os novos tributos, IBS e CBS, eles podem ser incorporados no regime único. Mas que situações, né, que você teria que não seria vantajoso Simples continuar? Justamente para aquelas pequenas empresas que prestam serviço ou comercializam para outras pessoas jurídicas, justamente por perda de competitividade. A gente está falando de uma alíquota de 28%.
Então, todo mundo vai querer tomar um crédito integral, né? Você imagina, se eu comprar na situação do Simples Nacional, ela pode perder, sim, competitividade, porque há algumas situações que, em vez de ter essa alíquota nominal de 28%, esse percentual pode ser 5%. Então, imagina, eu vou querer comprar de uma pequena empresa que vai me transferir crédito de apenas 5%, eu vou querer comprar de uma empresa do regime regular que tem 28%. Então, eventualmente, se essa empresa estiver no meio da cadeia, ela pode sofrer pressão dos seus clientes a adotar o regime híbrido. E a partir do momento que ela fizer isso, provavelmente ela tem um aumento da carga tributária, porque ela continua recolhendo no Simples Nacional imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária patronal, só que os novos tributos, IBS e CBS, ela pagaria por fora, e no regime regular com débitos e créditos. Então, essa é uma situação. Outra situação que o Simples Nacional não pode não ser vantajoso é justamente aqueles setores que tiveram benefícios de redução. Por exemplo, mercadinhos, farmácias, que não aproveitariam as reduções de 60% e 100%. E também o Simples tem que ficar atento a partir de 2026, porque 2026 ele vai ter que decidir isso. Se vale a pena ele ficar integralmente no Simples Nacional ou se ele vai adotar o regime híbrido. E essa opção é também uma novidade, porque hoje as opções do Simples são sempre em janeiro. Então, a partir do ano que vem, ele vai ter que decidir em setembro. Então, a partir de setembro de 2026, a empresa do Simples Nacional ela vai ter que decidir já para 2027 se ela vai ficar integralmente dentro do Simples ou ela vai adotar o regime híbrido. Então, mesmo Simples, você vê tanta coisa, ele vai ter que definir e decidir durante esse período. São muitos desafios, muita coisa para decidir, mas como, para a gente finalizar, como transformar esse período de transição em vantagem competitiva? Acho que é o cálculo, né? Eu acho que é o grande segredo, acho que não tem uma fórmula para todo mundo. Quem se antecipar e calcular efetivamente o impacto no seu negócio, ele vai poder verificar com antecedência com seus fornecedores, com seus clientes. Então, ele pode ter uma vantagem competitiva quem, de fato, verificar qual é o impacto no seu negócio, porque ele vai ter tempo dessa negociação. Agora, aqueles que deixarem só para 2027, que é, de fato, quando se começa a cobrar um novo tributo, que é a CBS, aí ele não vai ter tempo. Por isso que é importante fazer tudo com calma, calcular o impacto efetivo e sim, para alguns negócios pode ser vantajosa essa reforma tributária, porque ela pelo menos traz simplificação, né? Hoje a gente tem um emaranhado de normas e ela promete simplificação e de fato ela traz uma simplificação. Então, acho que o grande segredo é se antecipar. Sempre se preparar a melhor forma, né? Para chegar aí bem preparado. Muito obrigada, Sarina, pela participação, por todas essas dicas tão importantes para o empresário. Obrigada e até a próxima. Obrigada também a você que nos acompanhou e até o próximo FEComércio Orienta. Tchau!